Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês fazerem um banquinho semelhante ao que eu vou fazer. Mas no caso eu vou fazer dois. Um eu vou mostrar o processo para vocês e vamos lá. Então é um banquinho simples mesmo. As dimensões dele serão o seguinte: ele vai ter 42,5 de altura nesta parte aqui da base, 42,5, e considerando o tampo ou a parte de cima dele, ele vai ficar com 45, exatos 45. Então por isso que eu cortei com 42 e 45, ok? No caso aqui eu estou utilizando uma chapa de MDF de 2,5, é uma chapa revestida com esse revestimento cor de madeira, marrom, assim por assim dizer. E a composição do banco vai ser assim, desta maneira. E aqui eu vou fazer os recortes internos para que essa travessinha aqui ela fique dentro dessa madeira aqui. Então para isso eu preciso fazer o recortezinho que eu vou estar fazendo aqui na serra e vou estar mostrando para vocês como que faz de uma maneira mais simples, ok? Então essa eu não vou usar por enquanto, eu vou utilizar essas duas. Deixa eu ver se a câmera tá. Então isso daqui é um gabarito para cortes retos. Eu utilizo ele principalmente quando eu vou trabalhar com cortes pequenos, porque eu trabalho com brinquedo, artesanato, essas coisas. Às vezes exige que você faça cortes em dimensões muito pequenas. Então, para não ter perigo, eu utilizo essa guia aqui, fica mais fácil de posicionar, cortar e não ter tanto risco do que você ficar manuseando a mão próximo da serra. Mas ela também tem outras utilidades. E uma delas é essa que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, como eu mencionei, o que eu preciso fazer é o seguinte: nesta madeira, eu preciso fazer um recorte aqui para encaixar essa madeira dentro dela. Então, ela vai ficar assim, encaixada dentro dessa. E eu vou estar começando esse corte aqui e só vou finalizar na tico-tico de bancada, que eu preciso depois remover o pedacinho. Para isso, aqui na circular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois cortes com a profundidade desta madeira, ou seja, 2,5. Então eu vou fazer dois cortes com 2,5, respeitando a largura entre esses cortes desta travessinha, que no caso seria o 4,5. Mas existe uma maneira de fazer isso sem você precisar ficar medindo para fazer o corte exato, e eu vou mostrar aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer, e você vai precisar neste caso da régua que você tiver, é definir qual é a altura que você vai querer que essa travessinha fique. Se você quer que ela fique a 5 centímetros, 10 centímetros do chão, isso daí vai de cada um. Então a minha aqui, eu vou colocar ela para que ela fique a 10 centímetros do chão. Ou seja, o meu primeiro corte que eu der na serra aqui, ele vai ser com 10 centímetros de altura, contando da parte do chão para a parte de cima. Então 10. Essa é uma marcação que eu preciso fazer. Outra coisa que você precisa ajustar agora é a altura da serra para que ela corte exatamente na profundidade que você precisa. Então, ou você pode utilizar a trena para fazer isso, porque você sabe que você precisa deixar a serra numa altura de 2,5 centímetros. Ou você vai utilizar um pedacinho da própria madeira que você tiver aí, vai posicionar do lado da serra e vai começar a elevar a serra até que ela encoste aqui no topo. Então, para você ter certeza, coloca uma outra aqui em cima e no ponto mais alto da serra, hein? Então você vai levantando, levantando. Na hora que ela tocar essa madeira de cima aqui, ó, é o ajuste perfeito para o encaixe. Então você pode ver
Que na hora que eu cortar, ele vai ter exatamente esse corte. Se você quiser deixar passando só um pouquinho só, você pode. Coisinha mínima mesmo. Entendeu? Aqui seria menos de meio milímetro. Tá? Então eu já defini a profundidade do corte. E agora é a questão do posicionamento. Essa guia aqui, ela me é prática na seguinte questão. Eu sei que a serra vai cortar exatamente nessa linha que está aqui na guia. Então, para fazer a regulagem dessa distância do corte do encaixe, primeiramente eu posiciono a madeira aqui. E vou posicionar esse primeiro risquinho de 10 centímetros que eu coloquei aqui. Essa questão da altura não é tão importante assim. Na questão de ser 10, 5, entendeu? Aí vai de cada um. Mas a questão da diferença entre os dois cortes, isso é importante. E a maneira mais simples de você fazer isso, sem precisar ficar medindo, é o seguinte. Ajustou a primeira aqui, você já determinou onde vai ser o corte. Você vai pegar exatamente a travessa que você vai colocar de travamento, que é a que vai encaixar aqui dentro. Você vai posicionar ela aqui encostada na sua madeira, como se ela fosse servir de uma guia, por exemplo. E aqui sim você vai colocar a travessa que vai servir de limitador de corte. Então encostou bem ali, travou. Então o mecanismo disso daqui é o seguinte. Eu vou dar o primeiro corte deixando essa madeira aqui. Vou dar o primeiro corte. Depois eu vou remover ela e vou dar o segundo corte. A diferença entre esses dois cortes vai ser exatamente a largura que eu preciso. Daí depois, quando eu cortar lá, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou iniciar esse procedimento aqui. Então, no caso, são duas madeiras que eu vou fazer esses cortes, que são as laterais. Você pode fazer as duas coisas. Você pode primeiro cortar esse, depois colocar a travessinha. Ou você pode já cortar com a travessinha e depois tirar ela. Nesse caso aqui eu vou cortar com ela, depois eu retiro e corto ela sem. Então agora aqui eu já tenho os dois cortes. Se você ver aqui, ó, se eu posicionar aqui, ó, é o perfeito encaixe dessa madeirinha aqui, ok? Então o que eu vou precisar fazer? Depois eu vou fazer uma marcaçãozinha ligando esses dois cortes para servir de referência para mim, e eu vou tirar a tico-tico de bancada esse pedacinho para possibilitar que essa encaixe. Continuando o vídeo aqui, como eu mencionei anteriormente, eu iria utilizar a tico-tico de bancada para remover esse pedaço aqui. Então eu já marquei. Tendo um equipamento igual esse procedimento seria fácil. Mais uma opção para quem não tem é na própria serra de bancada você ir fazendo mais cortes que nem esses dois que você fez de referência. Então você desloca a madeira um pouquinho, faz um corte, desloca, faz outro corte e assim por diante até conseguir a largura desejada aqui. Mas é um processo que demora muito mais. Então no caso aqui eu vou estar utilizando a tico-tico de bancada.
Tá utilizando uma serra como essa, fica um procedimento relativamente fácil, ok? Então aqui eu removi, deixa eu pegar a travessinha. Então aqui eu tenho um encaixe para ela, ok? Exatamente na profundidade e na largura que eu preciso. Então é isso aí. Agora na sequência eu vou continuar isso daqui e na sequência ali eu começo o processo de montagem, ok?